Então é muito interessante porque a própolis diminui o crescimento do tumor pela sua ação anti-inflamatória e resgata e limpa essa região tumoral dos radicais livres que possibilita a destruição das células normais. Então esses dois mecanismos são a base fundamental da diminuição do crescimento do tumor. Mas ainda assim ele tem uma ação muito interessante, que é entrar dentro da célula do tumor. Tem um número que eu gostaria de reforçar aqui, que uma cápsula desse composto, né, da marca Citoprópolis, né, tem X gotas em relação ao mercado convencional, além de reforçar aqui o que o Dr. Niraldo acabou de colocar, que essa própolis verde, em virtude da região, né, que ela é captada, ela tem toda uma diferenciação de princípios ativos e de concentração desses princípios ativos que fazem toda a diferença no tratamento de algumas doenças do corpo humano. Então, uma cápsula tem quantas gotas da própolis, o professor Dr. Niraldo? Imaginemos assim, Betete, nós temos 700 miligramas do extrato concentrado dentro de uma cápsula de citoprópolis. Essa dose teria um volume de própolis de quase 2,5 ml do extrato concentrado, a 15%. Então, imagine tomar um volume que teria numa cápsula, seria praticamente impossível, assim, em termos da palatabilidade, né, da concentração de ativos, do teor de álcool que teria nessa mistura. E a grande diferença que eu gostaria de salientar é que quando a gente compara com a própolis de mercado, essa própolis de mercado é uma solução alcoólica, só tem os componentes de uma das frações da própolis, que é aquela que é solúvel em álcool. Na citoprópolis nós temos uma mistura de outros componentes que são extraídos da fração aquosa e que misturados potencializam ainda mais o seu efeito terapêutico. Então, de fato, o volume de própolis líquida que teria que ser tomado seria inviável, sim, terapeuticamente para o paciente. Por isso a gente extraiu e concentrou os princípios ativos para fortalecer ainda mais o efeito terapêutico dessa própolis produzida comercialmente com o nome de citoprópolis. Bom, nós vamos falar aqui de diversos tipos de cânceres, né? De próstata, câncer de mama, câncer no intestino e algumas outras perguntas básicas aí sobre a ação da própolis no nosso organismo. Mas antes de a gente especificar o tratamento de cada órgão, né, de cada tipo de câncer, eu queria saber, Dr. Niraldo, e quem quiser saber mais profundamente é só acessar aqui no canal do Fernando Betete. Eu já fiz várias entrevistas com o professor Dr. Niraldo, onde nessas entrevistas ele aprofunda mais ainda, mas como nós vamos abordar um outro enfoque aqui, então aqui ele vai dar um breve resumo, né? Como que o citoprópolis, né, ele age no organismo no combate ao câncer, professor Dr. Niraldo? Muito bem, esse foi o tema de uma das palestras que eu ministrei agora no congresso em São Paulo, e foi muito interessante porque as pessoas conseguiram entender de fato o poder da própolis, né? Quando nós falamos de um medicamento convencional, Betete, normalmente nós temos um princípio ativo agindo em um alvo terapêutico. Quando a gente fala de própolis, nós temos múltiplos princípios ativos fazendo seus efeitos em múltiplos alvos farmacológicos. Então a própolis, por exemplo, ela produz um efeito anti-inflamatório fantástico. E é a inflamação que é gerada durante o processo de crescimento tumoral que aumenta a probabilidade desse tumor crescer, desenvolver-se e produzir metástase. Então, a ação anti-inflamatória inibe o crescimento do tumor. A gente tem a ação antioxidante. A ação antioxidante é em função da própria capacidade desses compostos da própolis de sequestrar os radicais livres. E o tumor se apropria, então, dessa capacidade que ele tem de produzir radicais livres e destruir as células vizinhas para tomar o lugar dessas células vizinhas. Então é muito interessante porque a própolis diminui o crescimento do tumor pela sua ação anti-inflamatória e resgata e limpa essa região tumoral dos radicais livres que possibilita a destruição das células normais. Então esses dois mecanismos são a base
fundamental da diminuição do crescimento do tumor. Mas ainda assim ele tem uma ação muito interessante, que é entrar dentro da célula do tumor e induzir o que a gente chama na farmacologia de apoptose, ou a morte celular programada dessas células tumorais. Então tem um efeito direto sobre a célula e sobre o seu ambiente de crescimento tumoral. Tá. Bom, então agora eu vou perguntar para o Dr. Niraldo o seguinte: câncer de próstata na andropausa, né? Ou seja, aquela idade do homem que está um pouquinho lá acima dos 60, né? Eu estou longe, hein? Eu tô longe dos 60, eu estou bastante longe. Eu entro no final do ano agora, Betete, dia 22 de novembro, 60 mais. Vou fazer a minha carteirinha. Bom, então agora vai o carro, né, mais facilmente, né? Mas com o perfil bioquímico zerado, que eu tomo citoprófilo. Ah, tenho certeza disso. Doutor Niraldo, me compartilhe aí um caso, alguns casos, logicamente respeitando a privacidade do paciente, né, de quem já teve um tratamento de câncer com os citoprófilos, no caso aqui o câncer de próstata, né, nessa faixa etária aí dos homens, doutor Niraldo. A gente tem algumas células tumorais que são muito, muito sensíveis ao tratamento com citoprófilos. Uma delas é exatamente o câncer de próstata. O câncer de próstata ele tem um crescimento lento, ele tem um crescimento mais controlado. E é isso que, muito provavelmente, facilita a ação da própolis sobre o efeito proliferativo dessas células. Então, permite que a gente tenha uma eficácia muito grande. Esse é um caso muito interessante que a gente iniciou o tratamento com o paciente a partir de uma investigação clínica convencional, né? O paciente começou a apresentar, então, um conjunto de sintomas relacionados à hiperplasia, aquela disfunção urinária, infecções urinárias de repetição, quadros dolorosos, urina intercorrente, enfraquecimento da força miccional, né? Da urina, então não tinha como eliminar toda a urina, ficava urina residual na bexiga. E todo esse processo começou também acompanhado de um aumento do PSA, daquele antígeno prostático específico, aquele exame que a gente faz regularmente, né, os homens, depois dos 50, como indicativo da manifestação de hiperplasia de próstata. E esse diagnóstico, então, foi feito a partir da avaliação clínica do paciente e desencadeou, então, uma série de protocolos terapêuticos para investigar o possível crescimento dessas células tumorais prostáticas. E aí, nesse momento, ele fez uma intervenção inicial, mas não teve a adesão ao tratamento, porque o conjunto de efeitos colaterais da quimioterapia nesse processo foi muito danoso para ele, teve um prejuízo de qualidade de vida muito grande. Então ele nos procurou e optou pelo tratamento convencional, deixando o tratamento convencional e optou pela suplementação, nesse caso com o citoprópolis. Mas montamos então um protocolo clínico terapêutico desse paciente e a partir desse protocolo a gente incluiu, claro, a citoprópolis como elemento-chave do protocolo terapêutico, com tratamento com 3 cápsulas 4 vezes ao dia durante 120 dias, Betete. Esse foi o protocolo terapêutico que a gente trabalhou junto com ele. E nessa faixa de tratamento, então, foram reduzindo os quadros inflamatórios associados à hiperplasia da próstata e ao crescimento tumoral, diminuiu os eventos urinários, então melhorou a capacidade dele de esvaziamento da bexiga, do esvaziamento urinário, e todos os quadros dolorosos e inflamatórios associados diminuíram muito, muito dramaticamente. A tal ponto que ele voltou depois no processo de avaliação clínica, exatamente para ver como é que estava através da análise por imagem, e o tumor havia regredido de maneira muito significativa. E a gente conseguiu, então, a partir desses 120 dias de tratamento, foram 4 meses de tratamento com essa dose alta, reduzir a dose do citoprópolis, mantendo aí as doses apenas de 2 cápsulas 3 vezes ao dia, para manutenção da eficiência do processo e regressão, né? Impedir que houvesse
regressão do processo de cura desse câncer. É muito interessante também porque a própolis ela tem essa capacidade, então, de diminuir o crescimento tumoral, e a gente aproveitou o momento terapêutico para incluir também outros protocolos